Bom dia, turma. Tudo bem? Espero que sim. Eu estou com saudade de vocês. Tomara logo que voltemos, né, às aulas. Mas está na mão de Deus, né? Bom, olha só, texto de divulgação científica, se vocês não lembram, eu dei no 8º ano, tá? Não sei, Caio deve ter dado também. Mas no 9º ano, novamente, nós damos de novo o conteúdo, tá? Se não lembram, então vamos relembrar comigo, né? Se não viram, vamos ver, então, tá? O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Vamos virar. Características. Esse tipo de modalidade textual é muito utilizado no mundo acadêmico, seja na produção de dissertação, de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, resenhas, dentre outros. São apresentados com uma linguagem clara, objetiva e impessoal, destituídos de marcas pessoais com verbos da terceira pessoa, de acordo com as normas da língua. Por esse motivo, são evitadas expressões populares, a linguagem coloquial, gírias e figuras de linguagem, como a redundância e a ambiguidade. É notório a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica, e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo. Uma paradinha aqui. Olha só. O texto, né, científico, ele está dizendo que a linguagem, né, foi, né, teve que ser mesmo popularizado. Por quê? Para que ele pudesse atingir a todas as pessoas, tá? Sendo pessoas com muito estudo, sejam pessoas com menos estudos, tá? Assim, quando se escreve, o autor, né, ele tem como objetivo de atingir o leitor, ou seja, de que o leitor ele entenda o que está sendo falado sobre o assunto. Ele usa, sim, alguns termos técnicos, tá? Se está dentro de medicina, ele vai falar sobre sua área, né? E vai utilizar alguns termos técnicos, mas ele vai utilizar alguns. Não vai falar somente, né, de forma técnica, tá? Porque se assim não ia ser popular, ninguém ia entender, né? Continuando aqui. Eles são escritos por pesquisadores, especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência, por meio de métodos científicos. Sim, claro. Se você vai fazer um artigo, né, uma pessoa fazer um artigo de opinião, né, ele tem que ser o quê? Jornalista. Ele tem que estar a par do que acontece dentro do jornal, das notícias, das reportagens, para ser um articulista. Entendeu? E ele vai usar tanto termos técnicos do jornalismo, como a linguagem normal,
Para quê? Para que o leitor entenda. Senão o leitor não vai entender nada. Aqueles que não têm uma escolaridade muito assim avançada, no caso, né? Ou até mesmo se não porque existem, gente, termos técnicos de várias áreas, né? De vários profissionais que nós não, mesmo que tenha doutorado, não entende. Por quê? Porque é um termo técnico. Que está inserido dentro da linguagem, por exemplo, do médico, cirurgião, médico cirurgião. Ele tem lá a linguagem, sabe, aqueles jargões do profissionalismo dele, e só ele e as pessoas que trabalham nesse ramo que entendem. Não é porque, não, eu tenho doutorado, eu vou entender tudo. Não, você pode ter um doutorado, se você tiver um doutorado em, vamos supor, em direito, talvez você não entenda o que ele está falando. O que tem um termo técnico da medicina, tá? Então, é por isso que foi usado esse artigo científico, para ser o quê? Popularizar vários temas polêmicos, né? Para que as pessoas entendam, a população entenda. Vamos voltar aqui. Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos do caso, dentre outros. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são revistas, jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão, internet. Em todos eles você vai encontrar uma divulgação científica. Bom, foram jornais e revistas os veículos que iniciaram a tarefa de levar ao público em geral conceitos científicos, utilizando uma linguagem acessível a todos. Eles perceberam a avidez com que o público em geral consumia conhecimentos científicos. Por essa razão, muitos desses periódicos introduziram em suas páginas seções de divulgação científica. Publicavam-se artigos de astronomia, física e outras disciplinas, e também textos com recomendação de hábitos mais saudáveis, como o valor de certos alimentos. Tudo isso formulado com base em pesquisas e descobertas científicas. Então, foi através das revistas e jornais que foi, né, passado isso. E também aguçou a curiosidade das pessoas, né? Por que, né, não pode comer isso? Por que pode comer aquilo? Então, isso tudo, essa curiosidade, né, do leitor, é que levou também a popularizar, né, o artigo de divulgação científica, para que eles entendessem, tá? Bom, agora a estrutura do texto, né, gente? Vamos ver. Por serem veiculados por meios de comunicação diversos, como jornais, revistas, livros ou meio eletrônico, sites também, tá? É destinados a um público composto por intelectores variados. Os textos de divulgação científica não podem apresentar uma estrutura rígida. Esses textos têm por objetivo aproximar o público em geral do conhecimento científico. Por isso, precisam de ser atrativos. Daí se distanciarem dos padrões oficiais do texto científico. Em geral, os parágrafos apresentam o tema ou a ideia principal.
Nos parágrafos seguintes, o assunto é desenvolvido com o uso de argumentos e dados subsidiados por fontes científicas, podendo ter como recurso comparações, dados estatísticos, relações de causa e efeito, etc. Bom, olha só, gente, a estrutura do texto, ela vai iniciar, né, com o tema, falando sobre, se for obesidade, vai falar sobre obesidade. Vamos ver, obesidade mórbida, tá? Aí você vai falar sobre o que é obesidade mórbida, é uma doença, tá? Vai começar a falar sobre isso. E nos outros parágrafos, desenvolvimento, você vai fazer? Vai desenvolver argumentos, vai trazer argumentos, ou seja, especialistas, né, que estudaram o assunto, o que eles estão falando, o que eles falam, né? E aí você vai usar um ou dois argumentos de especialistas. No final, você vai terminar, né, a opinião, pode ser uma opinião pessoal sua, tá? Sobre o tema, né, que você falou, né? A linguagem. Como o texto formativo, o texto de divulgação científica exige clareza e objetividade. Vale salientar, no entanto, que o mesmo nos textos científicos formulados para circular entre especialistas, há interferência da subjetividade, que aparece desde a escolha da matéria estudada até os resultados finais da pesquisa. Contudo, o cientista deve evitar, tanto quanto possível, misturar a opinião pessoal com o resultado da pesquisa. Bom, no final, você vai dar uma opinião, mas não sei, é opinião, como é que eu vou te dizer? Você dá, no texto opinativo, né, porque ele é um texto opinativo também, ele não é só argumentativo também, né? Mas você pode dar uma reflexão sobre o que você aconselharia, né, as pessoas que estão passando por esse problema. Não é uma opinião pessoal, mas é um conselho, é uma reflexão, tá? A opinião pessoal já seria outra coisa. Na minha opinião, isso é artigo de opinião, né, gente? Na minha opinião, eu acho que a doença, a obesidade mórbida vai muito mais além da doença. A pessoa também ela é muito acomodada e não pode, gente. Isso aí de maneira alguma, tá? Você pode dar uma opinião baseado numa coisa bem objetiva, tá? E também uma reflexão, ok? Bom, e em geral o texto científico é produzido na terceira pessoa, isto é, inteiramente impessoal. Já o texto de divulgação científica, por ser menos rigoroso, admite passagem em que o eu do emissor se revele, de qualquer forma. De qualquer forma, a linguagem deve ser simplificada em relação ao texto científico, pois se destina a leigos em geral. Isso a gente já falou, né? Agora, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam um caderno, tá? Perdão, um livro, o exercício, livro de gêneros, na página 18 a 19, do 1 ao 5, tá? Não esqueça de colocar o nome e o ano, por favor. Escreve ele na hora que você for fotografar. Você antes escreve seu nome, aí depois você fotografa, tá?
porque às vezes é difícil ficar para descobrir que e-mail, o pai botou e-mail, a mãe botou e-mail, e eu não sei como que vou achar o filho ou a filha, entendeu? Então eu tô pedindo isso, tá? Quem não tenha o seu próprio e-mail, né? É sempre bom botar o nome mesmo. E outra coisa, por favor, não esqueçam do trabalho de redação que eu pedi, uma redação para vocês, tá? Um beijinho, a gente se vê daqui a pouco lá no Zoom. Paulinho, pode deixar que eu vou passar para você, tá? O link, tá? Eu sei que você não tem uma certa dificuldade, eu vou passar para você, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.